volta aqui com a nossa aula ainda sobre infrações de trânsito. São muitas infrações, mas se você ver as primeiras aulas, eu passo aqueles bizus, né, que você vai acertar as infrações gravíssimas, beleza? Então, no bloco anterior, a gente finalizou aqui justamente falando sobre a questão do álcool, né, o artigo 165, álcool ou substância psicoativa que gere dependência. Então, quando se trata aqui de álcool ou substância, lembre-se que tem o ou substância. Pode ser qualquer substância ali que gere dependência, né? Então, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Olha só, quando ele fala álcool ou substância, né? Então, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é uma infração gravíssima, né? Como eu falei aqui, é infração gravíssima. A multa é 10 vezes, né? E dá suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Eu já falei para vocês que no CTB, né, existe 3 infrações. O artigo 165A, que é negar-se a fazer o teste do bafômetro. O artigo 165. Todos esses artigos, eles são aí 1 ano, né? Esses 3 artigos que bloqueia a via deliberadamente com o veículo. 1 ano de suspensão, né? 12 meses. E a medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção. Veja que aqui nas penalidades são 2, multa e a suspensão do direito de dirigir. Multa é uma penalidade e suspensão é outra penalidade, né? Então, meus queridos aí vão entender isso. Claro, não cai assim na prova do Detran, mas você tem que estar por dentro do assunto. Entendendo o assunto, você faz qualquer prova que fale aí do nosso CTB, beleza? Nessa questão do artigo 165, aula aqui, eu tenho uma aula que eu vou falar sobre o artigo 306 do CTB, né? Porque quando deixa de ser infração, ela passa lá para o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que é conduzir veículo ali, quando ele trata que conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora que vai ser alterada em razão da influência de álcool, né, ou substância psicoativa que determine dependência. Aí você tem o limite das condutas, você vai pegar a pena, né, que é uma detenção de 6 meses a 3 anos, no artigo 306, que é crime de trânsito. Esse 306 é crime de trânsito. Então veja, gente, que se você beber e for dirigir nessas condutas, a concentração de álcool ali, ou substância, foi igual ou superior a 6 decigramas, se for no sangue, né, é crime, né, igual ou superior. Quando se trata do bafômetro, eles falam de 0,33, 0,3, né, 0,3, que ele chama miligrama de álcool por litro de ar alveolar, que é aquele ar dos pulmões. Passou disso aqui, não é mais infração e sim crime. Por isso que a galera se nega a fazer o teste do bafômetro, entenderam? Porque se você bebeu um copo de cachaça, vai dar crime, né? Lembre-se que a lei é 0, não pode beber nada para dirigir, né? Não pode beber nada. Mas ainda tem os sinais que indicam ali no CONTRAN, que é a alteração da capacidade psicomotora, né? Os sinais... o cara tá ali com vestes mal vestidos, tá com aquela cara de bêbado, né? Tá ali vomitando, tá com conversa falante. Também pode ser feito ali o teste de autonomia, né? O toxicológico, o exame clínico, pode ser perícia, pode ser um vídeo. A prova testemunhal também serve, né? Meio de prova que são admitidos. Claro, tudo dá direito a uma contraprova. Mas eu vou trazer uma aula especial falando desses 3 artigos, artigo 65, 65A e o 306, beleza? Para não misturar muito, a gente vai dar sequência aqui. Printa a tela, porque isso é importante, beleza? 3 atos rebeldes, infrações de atos rebeldes, e aí você vai lembrar na prova, que é arremessar, atirar e ameaçar. Artigo 171 do CTB. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos. Artigo 172. Atirar
do veículo abandonar objetos na via ou substâncias. Essas infrações não são gravíssimas, trata-se de infrações de natureza média e multa, né? Veja aqui, o cara passou na poça d'água, ó. Aqui ele arremessou ali sobre o pedestre a água, né? Ou detritos aqui que está no pavimento. Ó. Isso aqui é uma infração de natureza média. Ah, professor, eu queria que fosse gravíssima. Lembre-se, gravíssima é um risco à vida, é algo desse tipo, né? Que vai ser algo mais grave, mais sério, né? Então aqui ele arremessou um detrito e é apenas infração de natureza média. Também arremessar, atirar. Aqui ele atirou do carro uma latinha, ó. Isso aqui é infração de natureza média, beleza? E se ele ameaçar, como tem lá o verbo, né? Ameaçando os pedestres que estejam, aí aqui sim é uma infração gravíssima, porque pode causar um acidente gravíssimo, né? Pode levar até a morte. Penalidade, veja que essa multa do artigo 170 dá multa e suspensão do direito de dirigir, duas penalidades. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Legal? Então veja que aqui tem um veículo e ele vai, esse veículo, aí para sobre os pedestres, beleza? Então, galera, não é difícil de entender as infrações, né? Uma aula que às vezes é um pouco chata. O problema do brasileiro é que ele quer a facilidade, ele quer passar na prova, mas ele não quer estudar. Então, já facilitando para você aqui as infrações, para você entender, para você saber do CTB, isso é muito importante para você como condutor, e não precisa ser só para a prova da CNH não, gente, é importante que você entenda o CTB, né? É importante que você entenda que lá no artigo 170 do CTB eu não posso ameaçar, e ameaçar não é dizer que vai matar, veja que ameaçar é simplesmente o pedestre vai passando na faixa e você joga o seu carro ali de qualquer jeito. Olha só que legal, né? Então, entenda esse artigo 170, né? Ó, arremessar, ele vai, ó, só o simples fato dele jogar aqui o veículo já está cometendo infração. Isso é importante para você, condutor, para você, cidadão. Beleza? Artigo que o pessoal mais infringe hoje, o artigo 208. Esses são campeões de notificação, principalmente nos municípios. Quando se trata de semáforo, parada obrigatória que ninguém não sabe nem o que é, nem o que significa. Linha férrea nem tanto, né? Mas esses dois aqui são demais. Então, olha, o semáforo. Conduzir o veículo aqui, você, meu colega agente de trânsito, quando for fazer as notificações, né? Aqui toda notificação, você, cidadão, vai ver o enquadramento. Aqui tem um enquadramento que chama 605.01, né? Enquadramento, que é o da avançar. Aí lá vai ter enquadramento. Aí, avançar o sinal vermelho do semáforo é a descrição da infração. Então, quando você avançar o sinal vermelho do semáforo, olha, veja que até aqui é uma infração, ó. Avançar o sinal vermelho do semáforo. E aí muita gente não entende. Eu vou até colocar aqui com marca-texto aqui para vocês, olha só. Ou sinal de parada obrigatória. Parada obrigatória, certo? Então, isso daqui, gente, esse sinal aqui, você avançou, você chegou aqui no seu veículo, ó, você do Brasil inteiro que faz isso que eu sei. Ó, chegou aqui, olha as placas. Você tem que parar totalmente o veículo. Aqui, o seu veículo tem que ficar imobilizado aqui, não importa se vem ou se não vem. Chama-se parada obrigatória. E aqui ainda tem uma sinalização que é chamada de sinalização horizontal, né? Tem a sinalização horizontal, que é esse nome pare, e a sinalização vertical na placa. Parada obrigatória. Eu passar aqui sem parar, passar só, como diz o Matuto lá falando, eu só matei a carreira, né? Não é, gente, tem que mobilizar o veículo, parar igual o semáforo vermelho, parou, a não ser que tenha livre convenção à direita, né?
Parou. Se você avançar aqui, esse sinal, a infração é gravíssima. Apenas multa. Veja que a penalidade é apenas multa. O Detran pode falar no sinal vermelho do semáforo, ó, leva isso para a tua prova. Aí ele vai colocar uma alternativa, apenas multa. Pode ser. Aí você vai naquele bizu que às vezes a gente diz, não, se tem apenas, somente, unicamente, a mais está errado. Aí você vê apenas multa e acha que está errado. Você que assiste aqui pelo meu canal, não erra essa questão mais nunca e ela cai. Beleza? Aqui vamos para o artigo 212. No artigo 212 aqui do nosso CTB, olha, o artigo 212, a gente vai trazer deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. Também a infração é gravíssima, penalidade e multa. Veja que aqui tem o trem passando e muitas vezes, ó, veja o exemplo, aqui vem um carro e esse carro não viu o trem. Aqui tem uma cancela, mas mesmo não tendo a cancela estando levantada, você deixar de parar é infração gravíssima. Então você tem que parar, é obrigatório parar aqui antes, gente. Parar, imobilizar o veículo aqui antes. Imobiliza e espera para poder ir com certeza. Legal? Então, show de bola. Vamos para a próxima infração de trânsito, quando a gente vai vendo as infrações, deixar de reduzir. Deixar de reduzir, eu já deixo claro que ela só vai aparecer no CTB uma vez, né? Então, a gente vai ter aqui o artigo 220, artigo 220, quando ele traz deixar de reduzir, ó. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Aglomerações de pessoas. Aquilo vai trazer. Quando aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstos e desfiles. Quando você deixar de reduzir nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque, só deixar de reduzir, ó, deixar de reduzir. Onde haja intensa movimentação de pedestre, a infração, professor, gravíssima. Penalidade, multa. Beleza? Então não esquecer, ó, onde sempre tiver ó, o embarque e desembarque de passageiro, ó, desfile, né? Deve-se reduzir a velocidade. Se você deixar de reduzir, é infração gravíssima. CTB tem muita coisa, né? Nos locais onde o trânsito esteja controlado pelo agente de trânsito. O agente de trânsito está lá fazendo seu trabalho, com os cones e tudo mais, e você deixa de reduzir. Se você deixar de reduzir, infração aqui de natureza grave. Veja que aqui são infrações agora de natureza grave. Penalidade sempre, ó, multa. Também deixar de reduzir ao aproximar-se da guia da calçada meio-fio ou acostamento, ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada, que é o cruzamento, né? Você não reduzindo o cruzamento, os trechos em curvas de pequeno raio, não reduzir ao aproximar-se de locais, sinais com advertência de obras, sob chuva, neblina, cerração, ventos fortes, condições climáticas, não reduzir, né? Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, a aproximação de animais na pista, olha aí, deixar de reduzir. Em declive, né? Aclive e declive é uma descida, né? Se você deixar de reduzir. Ao ultrapassar ciclista, deixar de reduzir. Também aqui, infração de natureza grave, penalidade, multa. Todas essas daqui estão no artigo 220, que você pode voltar e ver que se eu deixar de reduzir nessas situações, é uma infração de natureza grave.
Beleza? Galera, é importante que vocês entendam o assunto, que vocês pausem o vídeo, que vocês deem uma olhada nessas infrações de trânsito, principalmente você que está na área de concursos públicos, né? O CTB ainda não muda essas infrações. Tem resoluções, tem emenda de lei, tem, né? Mas o CTB ainda continua o mesmo aqui com várias infrações de trânsito que está lá nos seus artigos. Olha só como esse artigo aqui é interessante. Deixar de parar, aqui é parar, ó, deixar de parar o veículo. Se atente para os verbos, né? Nesse artigo 213, se eu deixar de parar, né, aqui, deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros. A infração é gravíssima, penalidade, multa. Olha, infração gravíssima, penalidade, multa. Então, se eu deixo de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamentos de pessoas ali, né? Então, tenho que parar. Por quê? Há um agrupamento de pessoas ou um agrupamento de veículo, como cortejo, formações militares. Nessa parte aqui é uma infração grave, não é gravíssima, é grave porque o desfile, no caso, é uma carreata, vamos dizer assim. Mas quando se tratar de pessoas, é gravíssimas. Então, deixar de parar quando for necessário ali, né? Porque às vezes é necessário para você entender esse nosso artigo 213, beleza? Vamos aqui, ó, artigo 210. Artigo 210, desobediência e evasão por condutores. Transpor sem autorização, bloqueio viário. Quando ele vai aqui transpor, bloqueio, transpor sem autorização, bloqueio viário. Tá lá o policial e você passa aqui nesse meio, não tá nem aí, né? É uma infração gravíssima. Penalidade, multa, apreensão do veículo e ainda suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, ainda vai ter remoção do veículo para o pátio, recolhimento do documento de habilitação. Isso se você passar aqui tendo ordem de parada, e você transpor sem autorização esse bloqueio. Beleza? Então, certo é você parar. Não esqueçam disso. O certo é você parar. Artigo 195 do CTB, 195, desobedecer às ordens emanadas pela autoridade competente. Isso aqui chama desobedecer à ordem dos agentes de trânsito. Trata-se de uma infração grave, penalidade, multa. Professor, tinha lá o semáforo, estava vermelho e o agente de trânsito me mandou seguir. Eu não segui porque o sinal estava vermelho. Opa, você desobedeceu a ordem do agente de trânsito. Se você desobedeceu a ordem do agente de trânsito, infração de natureza grave. Se ele mandar, mesmo o sinal estando vermelho, você vai seguir ali sem nenhum problema, beleza? Porque a ordem do agente de trânsito sobrepõe todas as outras ordens. Primeiro o agente, depois o semáforo, depois os demais sinais, beleza? Então, a ordem de prevalência, lá no artigo 89, quando a gente está estudando, né? Primeiro o agente, depois semáforo e depois os demais sinais, beleza? Então, olha aí para a gente entender o nosso Código de Trânsito brasileiro. Mais infrações? Sim, mais algumas infrações do nosso dia a dia que a gente pode ver aqui. Operação de retorno. Operação de retorno. Esse retorno que muita gente não vê lá e não sabe o que significa e acaba contornando nesse local. Por isso que é importante a habilitação. Você conhecer as placas de trânsito que está no seu dia a dia. Desrespeito às placas de regulamentação gera infração de trânsito, não é isso? Vamos lá, operação de retorno. Aquele que é aqui a operação de retorno do artigo 206, executar operação de retorno. Onde, professor? Se eu executar essa operação de retorno em locais proibidos pela sinalização, vai ter a placa lá que é proibido retornar.
Também não posso efetuar retorno, ó, nas curvas, retornar em curvas, aclives, ladeiras, né? Declives. Também não posso retornar em pontes. Também não posso retornar em viadutos. Também não posso retornar em túneis. Se eu retornar nesses locais, a infração é gravíssima. Penalidade, multa. Olha, também não posso retornar passando por cima de calçada, por cima de passeios, de ilhas, de ajardinamento ou canteiros de divisão de via. Galera, da pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestre. Não pode retornar nessas situações. Você está numa rua, vamos que aqui tem uma rua. E no meio dessa rua tem uma pintura. Vamos fazer aqui. Vamos pintar aqui direitinho. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. No meio dessa rua tem uma pintura. Não deu para pegar. Que é o famoso aqui, ó. Você está no meio da rua da sua cidade. Essa cor aqui não é muito boa, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego outra cor aqui. Vem aqui. Então, no meio dessa rua tem um canteiro aqui pintado. Olha só. Só pintado o canteiro, olha, que legal, né? E acaba que desse canteiro, a galera, sem ter lá muita experiência, entendimento de trânsito, a galera acaba passando sobre esse canteiro. A galera acaba no seu veículo aqui e ó, transita aqui em cima. Transita. Isso é uma operação, seja para fazer conversão ou retornar. Mesmo fazer aqui o retorno. Essa infração trata-se de uma infração gravíssima e não é uma infração gravíssima qualquer. É uma infração gravíssima vezes 3, que dá R$ 880,41. Viram aí a situação? O condutor inocente, porque ele não assiste às aulas, ele não vê o CTB, tem o material, mas ele não liga. É muito lindo o nosso país. Eles falam que o trânsito é a coisa mais importante do mundo, mas não tem atenção necessária, né? Eu às vezes me pergunto por que é que eu estou ensinando CTB, eu não sei. Às vezes eu acho que é uma missão, eu acho que é algo que coloca, eu não sei. Eu não sei por que que eu estou fazendo isso, porque muita gente não dá atenção, não sequer estuda, né? Eu fico às vezes a imaginar por que que eu estou fazendo isso. Mas vamos lá. Se você faz essa operação de retorno aqui nesse meio, vai tratar de uma infração gravíssima vezes 3, 880,41, beleza? Também eu não posso fazer esse retorno nas interseções, que são nos cruzamentos, né? Quer dizer, aqui é uma interseção, eu não posso fazer retorno aqui nesse meio. Aqui é uma interseção. Todo cruzamento é uma interseção. Isso aqui, quem estuda comigo já viu várias vezes em minhas aulas. Todo cruzamento é uma interseção. Aqui é uma interseção de vias, não é isso? Ó. Mas nem toda interseção, veja que aqui é uma interseção de via. Nem toda interseção é um cruzamento, mas todo cruzamento é uma interseção. Estão entrando na contramão de direção, ó, entrando na contramão de direção na via transversal. Eu não posso fazer uma operação de retorno aqui de qualquer jeito. Tem que ter os cuidados. Ó, veja que o carrinho aqui está fazendo da maneira correta. Ele está indo para o acostamento para fazer de forma correta. Certo? Artigo 204 do CTB. Esse artigo 204 do CTB, para a gente ver aqui, ele vai trazer a questão. Vamos 204, aqui, ó. Deixa eu destacar ele aqui. O artigo 204, deixar de parar o veículo no acostamento. Ó, aqui o cara parou, se você deixar à direita, ó, veja que ele está falando isso aqui, ó. Acostamento à direita, ó, de forma legal, certíssima, ele parou. Para fazer retorno, aqui se ele for fazer um retorno, gente, ele vai voltar para cá. Ó. Agora, se ele for fazer uma convenção, ele vai vir para cá, ó, certo?
para você entender. Ou convenção à esquerda, que é o caso aqui que ele está falando. Se eu deixar de parar o veículo, nesse caso a infração é uma infração de natureza grave, né? Então, olha só, aqui vai tratar de uma infração de natureza grave, a penalidade multa, beleza? Então é para você entender todos sobre retorno. Você lê esse slide com carinho, né? Pausa o vídeo, assiste quantas vezes necessário, porque essas placas são as mais importantes para você no seu dia a dia, né? E aí você vai precisar, com certeza, tá sintonizado, antenado. Infrações com CNH no núcleo, né? Então, olha só. Perdão. As infrações com CNH no núcleo, habilitação, todas elas aqui, gente, vai ser infração de natureza gravíssima, certo? Então veja só alguns exemplos, olha só, saindo do meio aqui. Infrações com a palavra habilitação, aqui você vai entender tudo. Dirigir veículo sem possuir CNH, olha minha galera que vai fazer concurso. Penalidade, multa 3 vezes, olha o nome, ó, CNH, é gravíssima. Dirigir veículo com CNH, ó, habilitação, PPD, ACC, cassada com suspensão do direito de dirigir, né? Ó, aqui 1, 2, ó, também gravíssima. Multa 3 vezes, só as gravíssimas se agravam. Recolhimento do documento de habilitação. Dirigir veículo com categoria de quê? Categoria de habilitação. Conduzindo, penalidade, multa 2 vezes, né? Ó. Todas têm habilitação no núcleo e é infração de natureza gravíssima. Retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado nessas infrações, beleza? Então, tem infração no núcleo. Com a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Já sei, professor. Ela está vencida há mais de 30 dias. Gravíssima. Gente, se atente para isso aqui, ó. Vencida há mais de 30 dias. Você parou na Blitz, hoje está com 30 dias que sua CNH está vencida. É infração de trânsito de natureza gravíssima? Ainda não. Só amanhã, porque amanhã estará com 31 dias. Porque a infração ela traz a mais de 31 dias. Penalidade, multa. Medida administrativa, olha a medida administrativa, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Aí, infrações gravíssimas, todas que têm CNH no núcleo, trata-se de infrações gravíssimas. Quando se trata de infração gravíssima também, quando tratar de lentes, corretoras de visão, próteses, aparelho auxiliar de audição, prótese física e adaptações. Isso aqui também é infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até o sanamento da irregularidade. Ou, professor, mandaram pegar meu óculos. A CNH de quem usa lentes, ela vai ter um azinho, uma bolinha aqui, ó. Apresentação de um condutor habilitado, certo? Artigo 234. Então, tratou de lentes, prótese, gravíssima, que só infrações gravíssimas para você. Falsificar. Isso aqui, professor, eu já sei que é gravíssimo, porque trata de documento de habilitação. Ó. Habilitação. Identificação do veículo. Quando falar disso aqui, ó, todas essas infrações, todas as infrações dessas infrações são gravíssimas, né? Ó. Todas as infrações gravíssimas, beleza? Então, não erra aí, faz essa anotação. Quando tratar de habilitação e identificação do veículo, isso daqui é infrações gravíssimas. Olha que bizu massa aí para você que está no seu processo de habilitação, não é isso? No caso, gente, deixa eu só mostrar essa parte aqui, antes da gente encerrar o bloco. Olha só, o artigo 232, ele traz aqui, ó, que é CTB, gente. A gente está estudando CTB, né? Eu sempre gosto de colocar Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Para a gente não se atrapalhar.
Conduzir veículos sem documentos de porte obrigatório. Essa exceção trata-se de uma infração de natureza leve. Ó, quando se tratar de porte, portar, né, ó, portar, penalidade, multa. Medidas administrativas, retenção do veículo até a apresentação do documento. Artigo 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Por que eu falo isso aqui? Porque naquelas que eu falei, todas têm CNH no núcleo, vocês vão guardar essas duas exceções. Ó, único caso em que a habilitação é leve. Aí eu trago todos os casos para vocês, beleza? Então, nesse caso aqui, vai ser infração leve. Conduzir veículo sem portar documento obrigatório e deixar de atualizar o cadastro de registro de veículo ou de habilitação do condutor. Porque você vê isso aqui e vai dizer, o professor falou que era gravíssimo, e aí perde a questão, beleza? Mas quem assiste minhas aulas do início ao fim, com certeza é aprovado da melhor maneira possível, beleza? Então, gente, olha só que legal. Algumas infrações gravíssimas, são muitas infrações, e eu trazendo aqui para vocês um rol dessas infrações que está todas lá no nosso CTB. Show de bola? Vamos nessa, né? Vamos aqui, olha, dirigir veículo com celular, né? Essa tá campeã hoje em dia, que é dirigir veículo com o celular, né? Gente, o pessoal hoje não faz mais nada sem celular, né? Então, olha só. Conduzir veículo do artigo 252, né? Utilizando-se fones nos ouvidos, conectado à aparelhagem sonora de telefone celular, essa infração é média. Aí, a penalidade dela aqui é multa, dirigir com celular. Parágrafo único, a hipótese prevista no inciso 5º caracterizar-se como infração gravíssima no caso do condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular digitando, beleza? Mas, no caso, olha só, deixa eu distinguir aqui as duas infrações aproveitando as imagens. Veja que essa jovem que vai dirigindo, ela está aqui, se você observar, com o fone de ouvido conectado à aparelhagem sonora, né? O celular, não sei onde está conectado. Essa infração aqui, ela é média, porque está o aparelho conectado a uma aparelhagem sonora. Média, certo? Agora, nesse caso aqui, veja que era mais antigo, né? Não é nos dias de hoje essa imagem. A jovem está segurando o celular. Aqui, segurar ou manusear nessa imagem deixa de ser média e passa a ser gravíssima, tanto para mandar o áudio digitando, que é o que o povo faz hoje, principalmente até em motos o pessoal está fazendo isso, infração de natureza gravíssima, manusear ou segurar aparelho de telefone celular, beleza? Então, gente, olha só, algumas infrações para vocês entenderem, né? Próxima aula eu vou ainda trazer mais infrações de trânsito. A gente falou aqui de várias infrações gravíssimas. No próximo bloco eu vou falar sobre a buzina, né, que eu vou trazer explicando questões que caem na prova para não ficar um bloco muito extenso para você não cansar, beleza? Vou falar da buzina, vou falar de som, né, quando a palavra for som, o artigo 229, 228 a gente vai falar. Vamos falar do transporte de criança, lá do artigo 168, né, que é aquelas como transitar. Vamos falar de falta de combustível do artigo 180, né? Várias infrações quando se tratar de membros, que a gente chama as biológicas, que é quando tratar de braço lá de fora, transportando pessoas, animais, o volume à esquerda, usando calçado que não se firme nos pés, com apenas uma das mãos, que isso são infrações de natureza média, mas eu vou trazer no próximo bloco. Vou trazer um assunto importante que é falando de velocidade, do artigo 218 ao 219, por ali do CTB. Então, aqui é o melhor canal para você tirar a sua habilitação, certo, gente? Então, fica com a gente.
Até o próximo bloco, a próxima aula, se assim o criador nos permitir, com mais infrações. Eu já quero concluir esse assunto para a gente passar para as outras aulas. Nas nossas playlists do nosso canal Trânsito Fácil Online tem as questões. Não deixe de ver as questões antes de você ir. E logo vou estar mandando aí material em PDF para todos os meus alunos que acessar o canal, deixar o like e que pedir aí nos comentários que é material a gente tem aqui e vai mandar para vocês, beleza? Então, show de bola. Até o próximo vídeo, se assim o criador nos permitir. Até daqui a pouco.